Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. Hoje dia 5 de janeiro de 2023 e hoje nós vamos falar sobre o desfecho, o final do governo Bolsonaro e, conforme o título que nós colocamos aqui, o único culpado por tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vem acontecer no Brasil é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque usou o nome de Deus em vão, não é? Tanto falou de Deus, falou da Bíblia e não seguiu os preceitos bíblicos, conceitos bíblicos, e por ter se acovardado. Ficou aí todo esse tempo em silêncio, aí instigando as pessoas, dando esperança, não fez nada e se demonstrou muito insensível à causa das pessoas. Enquanto aí tem muita gente presa, pessoas encarceradas, pessoas aí sofrendo à beira da morte, como lá o Cacique Sererê, por acreditar em alguma coisa, por dar a sua vida, dar toda a sua alma, toda a sua força, né? Vamos também falar sobre isso, que não se pode de forma alguma se entregar dessa maneira, confiando num homem, confiando em pessoas, porque acaba sendo decepcionado. E é isso que é o final do governo Bolsonaro, de uma pessoa que falou, não fez nada, não reagiu, não teve sensibilidade em pelo menos ser sincero com as pessoas, Deveria já, quando terminou ali a proclamação, onde declarou a vitória do Lula, já deveria ele ter se posicionado e ter encerrado toda a história, mas não, ficou alimentando a esperança das pessoas, alimentando que poderia fazer alguma coisa, não fez nada, e tem gente aí com multas milionárias, outros presos, e se você for questionar o presidente Bolsonaro sobre isso, ele vai dizer que não mandou ninguém ir lá para frente dos quartéis, que não mandou ninguém fazer, como ele já declarou em outras vezes. Então é isso que nós vemos e que fica um aprendizado, para que nunca mais nós, como os cristãos, como evangélicos, possamos aí agir dessa maneira. Os líderes, os pastores, nunca mais faça isso, de ficar se expondo, de ficar aí assumindo uma posição para alguém que não tem aquele poder de decisão, a ousadia. A Bíblia ensina que é necessário ter coragem, força, ousadia. Josué foi um grande líder e Deus falou para ele ser forte e muito corajoso. Não mandou Josué ficar em silêncio, acovardado, não é? Isso aí é típico que fez Sansão, Foi vendo o que estava acontecendo, a trama que estava sendo armada e não fez nada, não reagiu. Ali dava risada, e Dalila ali para cima dele, e ele confiando em Dalila, até que deu no que deu. Então é isso que nós estamos vendo acontecendo. Mas o que fica de pior mesmo em tudo isso é essa insensibilidade. Enquanto lá o povo está lá tudo triste, que passou dias e noite na chuva, no sol, ali na porta dos quartéis, Bolsonaro vai para os Estados Unidos, onde está dando autógrafo, onde está gozando de belas férias, rindo, feliz, alegre, e aqueles que lhe apoiaram, aqueles que acreditaram, porque o povo é bom, o povo tem boa vontade, o povo luta por um ideal, mas o líder tem que corresponder à vontade do povo. Nós vemos líder como Davi que ia lá para o fronte de batalha. O líder não ficava escondido. Temos o líder que ficou escondido, que foi Saul, que ficou debaixo da moreira, lá com medo dos filisteus, e Jonas e seu escudeiro que foi lá enfrentar a batalha. Então, para quem falou de Deus, para quem falou da Bíblia, faltou muito no presidente Bolsonaro. Mas o que vem chamando a atenção
nos dias de hoje são pessoas dizendo que Bolsonaro foi traído. Bolsonaro foi traído por quem? Pelas Forças Armadas? Foi traído pelo o general Mourão? De forma alguma pode-se colocar culpa em generais do alto comando, dizendo que generais aí se negaram a cumprir. Cumprir que ordem? Que ordem que foi dada? Aonde está o decreto que foi publicado, o artigo 142, e que os generais se negaram a cumprir? Não aconteceu. Não existe isso. E vamos aqui fazer, uma reflexão. Que o presidente Bolsonaro, nesses 4 anos aí de governo, ele demonstrou ser uma pessoa totalmente insensível para os seus apoiadores, aqueles mais fanáticos. Lembra no começo do governo ainda, quando teve aquele grupo dos 300, que na verdade eram uns 30, que estavam ali acampados ali no Planalto, e que eles estavam se manifestando? O governador do Rio de Janeiro mandou a polícia ir lá e desativar aquele acampamento. A polícia foi com gás de pimenta, foi com força, truculência e tirou eles de lá. O que fez o Bolsonaro em defesa daqueles? Não fez nada. Ele disse que não tinha mandado ninguém ir para lá, nem se importou com senhoras, com pessoas que foram ali atacados daquela forma pela polícia. Inclusive, apoiou novamente esse próprio governador de Brasília, que foi reeleito. E o que fez esse governador? Há poucos dias atrás, novamente, mandou a polícia ir lá e desativar os acampamentos. Só não concluiu porque os soldados do exército ali estavam e disse que aquela era uma área militar e não permitiu que isso acontecesse. Vamos lembrar de um caso muito importante. Vocês lembram, em meados de 2020, quando teve uma live do jornalista Oswaldo Estáquio e do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson? Naquela live, que foi transmitida num domingo à noite, o próprio presidente, inclusive, que compartilhou a transmissão, que deu uma grande repercussão. Naquela live, Oswaldo Estáquio e Roberto Jefferson denunciaram um esquema que estava sendo articulado para se abrir um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que tinha o então desafeto Rodrigo Maia como presidente da Câmara. E ali Oswaldo Estáquio e Roberto Jefferson falaram como que estava sendo a trama, como que estava acontecendo. E eles disseram que o ponto principal daquele processo de impeachment seria a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que quando ele deixasse a presidência, considerando os dados aí dos institutos de pesquisa que colocavam Sérgio Moro com uma popularidade acima do presidente da República, que com a saída dele, o povo ia se revoltar contra Bolsonaro, então o processo de impeachment poderia caminhar. Foi Oswaldo Estáquio e foi Roberto Jefferson que fez essa denúncia. Muito bem. Depois disso, tanto Oswaldo Estáquio quanto Roberto Jefferson sofreram as mais terríveis perseguições, foram presos, tanto que Oswaldo Estáquio hoje se encontra numa cadeira de rodas, porque, segundo ele diz, foi torturado na prisão. Bolsonaro nunca fez nada para defender Oswaldo Estáquio, nunca fez nada em defesa de Roberto Jefferson. Inclusive, o ano passado, naquele momento de desespero, quando Roberto Jefferson atirou nos policiais federais, Jair Bolsonaro já foi a público dizendo que Roberto Jefferson era um bandido. Mas olha só a situação. Roberto Jefferson, em primeiro lugar, não atirou nos policiais federais. Porque se ele tivesse atirado nos policiais federais, ele tinha acertado. Ele atirou
num ato de desespero, de protesto por aquela situação. Ele não quis matar os policiais, até porque ele tem treinamento de tiro, ele é um exímio atirador, como disse a sua filha. Então, se ele quisesse acertar os policiais, ele teria acertado, não foi essa a intenção dele. Mas Bolsonaro não defendeu Roberto Jefferson, já saiu de cara falando que ele era um bandido, que quem atira em policial é bandido. Mas peraí, não é o próprio Bolsonaro que sempre disse que um povo armado jamais será escravizado? Mas quando é então que o povo armado usa arma? Olha a contradição, para você ver como ele fala uma coisa e não é coerente com aquilo que ele diz, né? É uma hipocrisia. Agora, o que é mais interessante? Que quando ele falou isso, que Roberto Jefferson era um bandido, ao lado dele estava justamente o ministro que fazia parte daquela trama para o impeachment. Olha como que ele escolhe as pessoas que ele defende. Aquele que um dia o traiu de verdade, que deixou o governo naquela situação, em meio à pandemia, acusando o presidente de estar interferindo na Polícia Federal, para esse Bolsonaro defende. Levou ele para o debate, levou ele, expôs ele em público. Agora o Roberto Jefferson, que entregou a vida, que sempre defendeu ele, que Roberto Jefferson só perdeu o PTB, que era um partido grande, ao se tornar um partido bolsonarista. Olha o que aconteceu com o PTB. Foi totalmente destruído, totalmente penalizado, perdeu tudo, não conseguiu mais eleger uma bancada no Congresso como tinha. Bolsonaro não defendeu. Então, por essas coisas todas que nós vemos como que é o caráter do Bolsonaro. Bolsonaro se apegou ao poder, ele gostou de ser aclamado pela população, de ser chamado de mito, todas essas coisas. E por isso ele não tomou as decisões que deveriam tomar. Vamos lembrar como foi que Bolsonaro se tornou Bolsonaro. Foi por causa das redes sociais, não é? Todos nós aqui, ninguém tinha um contato, um conhecimento do Bolsonaro. Era aquele deputado que parecia assim implacável, aquele deputado destemido, né? Mas, no entanto, não foi nada disso. Foi um presidente passivo que aceitou todas as coisas e só poderia acontecer o que aconteceu. Foram exatamente as redes sociais. Foram elas que levaram o nome do presidente Bolsonaro. E o que aconteceu com todas essas pessoas? Os verdadeiros bolsonaristas, né? Todos se deram mal. Todos perderam tudo. Onde está o Terça Livre? Um programa que tinha uma grande audiência, um programa que falava das políticas da direita, que trazia lá as instruções, orientações do professor Olavo de Carvalho. Olha o que aconteceu com o Terça Livre. O programa foi totalmente destruído. O apresentador, o líder do programa, Alan dos Santos, perdeu tudo. Agora está lá nos Estados Unidos, fugido, com prisão decretada no país. A troco do quê? A troco do quê? E o que fez Bolsonaro para defender o Alan dos Santos? Cadê a anistia publicada em defesa de Alan dos Santos? Bolsonaro não fez nada. Lembra da blogueira, da Sarah Winter, que tinha um canal com milhares e milhares de acesso, com centenas e milhões de seguidores? Cadê ela? Acabou tudo, ela perdeu tudo, foi presa, foi tudo. E o que Bolsonaro fez em defesa dela? Não fez nada, disse que não mandou ela falar nada, não mandou ela fazer nada. Então tudo isso você vai vendo a forma como o presidente age. Todos esses canais foram desmonetizados, perderam apoiadores e perderam tudo porque defenderam Bolsonaro. Quer dizer, foram esses bolsonaristas das redes sociais que elevaram o nome de Bolsonaro para todo o país. E todos esses foram prejudicados e Bolsonaro nada fez para defendê-los. Nada. Nenhum decreto, nada. Nenhuma anistia, nada. Ora, se ele era o presidente,
se o Poder Judiciário toma uma decisão que é considerada ilegal e constitucional, a própria Constituição tem a anistia, que é justamente um reparo que é cabível ao presidente da República para sanar uma decisão injusta e arbitrária. Ou seja, para cada decisão injusta e arbitrária deveria ser emitido um decreto de anistia. Seria, sim, uma reação. Havia uma ação e uma reação correspondente. Bolsonaro não fez nada, nenhuma. Só o do Daniel Silveira, muito tardiamente, e mesmo assim não serviu para nada, porque Daniel Silveira continuou sendo multado, está endividado, uma multa impagável e agora sem mandato, porque defendeu Bolsonaro. Então você precisa entender que não pode ficar culpando o Mourão, culpando o general do Exército, culpando o presidente da Câmara, culpando esse ou aquele. Bolsonaro é o único culpado. Nem podemos culpar o lado dos ministros, lá do STF, de tudo. Eles fizeram a parte deles. Agora, quem tinha que reagir era Bolsonaro, que não reagiu. E nós vamos entender. Primeiramente, Bolsonaro usou o nome de Deus em vão. A Bíblia repreende quem faz isso. Olha o que diz aqui o texto em Deuteronômio 5:11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quer dizer que muitas coisas que Bolsonaro falava aí, conhecereis a verdade vos libertará. Cadê a verdade? Cadê a verdade? Cadê os traidores? Cadê o nome dos traidores? Cadê o nome? O que foi que aconteceu? Não fala, fica aí quieto, em silêncio, não fala nada. Quer dizer, a verdade liberta, não é isso que ele falou? Então fala a verdade. Porque foi traído. Foi traído por quem? Como pode dizer que Bolsonaro foi traído se ele não emitiu o artigo 142? Ele não acionou a garantia da lei da ordem. Então como é que pode dizer que foi traído? E você vai entender por que ele não emitiu o artigo 142. Inclusive eu mesmo me decepcionei por isso, porque eu tinha certeza que Bolsonaro ele invocaria 142, não porque vai ter uma intervenção militar. Olha, isso aí foi muito bem esclarecido pelo jurista Yves Grander Martins, pelo aquele desembargador lá, o Dr. Sebastião, que explicou que o 142 não é intervenção militar. Não é que os militares iam tomar o poder. Os militares iriam assumir o controle para garantia da lei da ordem, ou seja, porque o próprio Poder Judiciário estava se mostrando parcial em todas as decisões, seja no TSE ou no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, com a intervenção dos militares, os militares assumiriam o controle para a garantia da lei e da ordem. E aí iriam, para apaziguar a situação do país, convocar novas eleições, num prazo de aproximadamente 40 dias. Aí poderiam disputar a eleição, até o próprio Lula poderia disputar a eleição. Nós vamos comentar sobre isso para você entender por que o Bolsonaro não acionou 142. Porque todos poderiam voltar, todos poderiam candidatar novamente, menos ele. Porque ele, como no exercício do cargo, havia acionado o artigo 142, conforme a regulamentação do procedimento, ele não poderia disputar a reeleição. Vocês estão entendendo então por que ele não acionou 142? Porque ele ia entregar o país e ele mesmo já teria sido esquecido. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então, veja que se Bolsonaro tivesse seguido a Bíblia, a orientação bíblica, não tivesse usado em vão o nome do Senhor, ele ia saber o que significa os procedimentos cristãos. Bolsonaro não foi forte, não foi corajoso, não teve ousadia, foi covarde e se escondeu e ficou em silêncio como Saul. Naquele caso lá da moreira, que Saul ficou lá escondido debaixo da moreira, enquanto Jonathan e o escudeiro
foi enfrentar os filisteus. Foi cego. Ignorou a trama que estava sendo articulada contra ele, igual fez Sansão. A história de Sansão é uma coisa absurda. Como que Sansão pôde ter confiado em Dalila? Se quando ela perguntava onde estava o segredo da força dele, ele contava, ela ia lá e testava. Aí ele inventou outra história, ela foi lá, testou de novo. Então é a mesma coisa. Como que Bolsonaro, como sendo presidente da República, não conseguiu articular no Congresso Nacional o voto impresso e aditável? Nada justifica isso. Olha lá, os ministros do STF foram lá no Congresso e tal, e mexeram lá, articularam e derrubaram. Agora ele, que é o presidente da República, que está no poder, não conseguir, aí tudo bem, perdeu lá no Congresso, mas como que ele não se preparou para algo que pudesse acontecer? Se é que ele diz aí que houve aí irregularidades, essas coisas todas, poxa vida, se você tem os técnicos de informática, se você tem conhecimento, você tem dinheiro, investidores, por que não se preparar para isso? Por que não armou um grupo de pessoas para detectar se houve irregularidades, se houve coisa para conseguir provas cabais, provas suficientes? Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Preferiu o silêncio. Então isso não é coisa não, de Deus não. E quando Bolsonaro disse, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, uma tremenda uma hipocrisia, né? Conforme Jesus falou em Marcos capítulo 7, versículo 6. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora, o que está acontecendo? Pessoas ímpias, aquelas pessoas implacáveis, estão caçoando do nome de Deus, caçoando do nome do Senhor, caçoando da igreja. Aí, cadê o Deus de vocês? Aí perderam. Quer dizer, porque o nome de Deus foi usado em vão. Não serviu para nada. Só serviu para escandalizar ao Senhor. Mas o Senhor não tem participação nisso não. Deus é justo. Deus é verdadeiro. O Senhor nunca perde uma batalha. Uma pessoa para falar de Deus tem que realmente ser de Deus, porque Deus conhece o coração. Deus sonda a mente e coração, não é o exterior não. A pessoa realmente tem que estar com o seu coração voltado a Deus. Tem que estar totalmente entregue ao Senhor. E quando ele falou Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, o Senhor o provou. Para ele realmente comprovar isso. O Brasil está acima de tudo, então você vai entregar o cargo, vai acionar o artigo 142 e vai salvar o Brasil. Aí ele não fez, é que nem aquele jovem rico, né? Chegou para Jesus, Senhor, como que eu faço para lhe dar a vida eterna? Aí Jesus foi lá e testou ele na onde estava a hipocrisia dele. Tá bom, então você vende tudo que você tem, dá aos pobres, que tem um lugarzinho para você no reino do céu. Quer dizer, Jesus só falou aquilo porque ele falou que ele queria herdar o reino do céu. Então, se você quer herdar o reino do céu, você não precisa de dinheiro. Se você quer herdar o reino do céu, você não precisa de riqueza. Foi isso que Jesus falou para ele. Pegou ele nas próprias palavras dele. E quer que eu diga para você? Exatamente a mesma coisa que aconteceu com Bolsonaro. Ele não disse que o Brasil está acima de tudo e Deus acima de todos. Então, entregasse o poder às Forças Armadas, abrisse mão da condição de presidente, que ia salvar o Brasil de um eventual aí governo esquerdista. Mas ele não fez isso, porque ele não era sincero no que ele falava. Porque se ele quisesse salvar o Brasil, ele teria acionado o artigo 142. Não ia acontecer nenhum tipo de convulsão, de intervenção internacional, de boicote econômico. Vamos falar sobre isso também. Aguarde um pouquinho que vamos falar sobre essas coisas. Quer dizer, se ele realmente tivesse amor pelo país, ele teria acionado o artigo 142. Eu gravei um vídeo logo naquele primeiro pronunciamento do presidente Bolsonaro, e nesse vídeo eu coloquei como título que Bolsonaro deixaria o poder
para salvar o Brasil. Porque a partir do momento que saiu a proclamação de que Lula havia vencido, Bolsonaro estava acabado. Não tinha mais como salvar. Não tinha mais jeito. Por quê? Nós sabíamos que o TSE não ia acatar os recursos que ele apresentasse, que por mais que ele tivesse base, materialidade, não seria aceito. Então a única forma de resolver o problema seria acionando o artigo 142 para o restabelecimento da lei e da ordem. Eu, por ter acreditado que Bolsonaro tinha o Brasil acima de tudo, que ele sabia como salvar, ele postou foto lá junto com crianças, com a filha dele, dando a entender, né, que era para o futuro e tudo, eu tinha certeza que ele acionaria o artigo 142 e ia entregar o poder para as Forças Armadas. Aí as pessoas dizem assim, mas é que quis evitar que tivesse uma guerra, que ia ter derramamento de sangue. Não ia acontecer isso, porque no primeiro pronunciamento das Forças Armadas assumindo o poder, eles já iam deixar claro que ia ter novas eleições, que ninguém estaria tirando o direito de Lula ser o presidente. O problema é que parte da população estava inconformada e estava em dúvida. Então o que eles iam fazer? Convocar novas eleições. E se Lula realmente teve os votos que teve, ele ia ter os votos novamente. E inclusive para o próprio Lula seria até mais conveniente, porque Bolsonaro não estaria disputando com ele. Ia ser um outro nome da direita, né, que estaria disputando. Então isso ia fazer com que a direita se unisse, não é? E ia ganhar, como o Bolsonaro elegeu o governador de São Paulo, elegeu a maioria dos deputados, a maioria dos senadores e todos, ele também ia eleger o presidente que ele apoiasse. Mas Bolsonaro percebeu que ele ia ficar de fora, que todo mundo ia ter seu cargo. Todo mundo aí está feliz, um governando São Paulo, outro como senador, outro como ele ia ficar sem nada. Então o que Bolsonaro fez nesse período aí que ele ficou em silêncio, que ele não falou nada? Ele estava tentando articular uma forma de que ele permanecesse no poder, ou articular uma forma de que ele foi declarado vencedor das eleições. Como ele não conseguiu isso, ele não colocou o Brasil acima de tudo, colocou ele acima de tudo. Ele não colocou, porque se ele tivesse acionado o artigo 142, ele estaria fora, ele não seria mais presidente, ele não seria mais. Então ele não fez isso. Então por isso que não se pode dizer aí que houve traição, que os generais não cumpriram as suas ordens. Olha, as Forças Armadas sempre cumprem o seu papel em defesa da pátria. Precisa parar com esse boato, essa conversa de que houve traição. Não houve traição do alto comando, coisa nenhuma. O que os generais fizeram é o que é devido na função deles, a análise de reação, os efeitos colaterais. Eles apresentaram para o Bolsonaro o que poderia acontecer. Todas as hipóteses foram levantadas, que poderia ter uma intervenção internacional, sei lá, que a Venezuela poderia ir invadir o Brasil, se unir com os países da América do Sul, todos queriam fazer uma guerra contra o Brasil, que o comando lá dos bandidos, as facções criminosas iam atacar as pessoas nas ruas. É a função do general isso, trazer o que pode acontecer. Você tem que se prevenir. E os generais foram implacáveis e com razão. As Forças Armadas não devem se envolver em questões políticas. As questões políticas devem ser resolvidas no meio político. Então, ou seja, Bolsonaro perdeu lá no Congresso, quando ele quis o voto impresso e auditável. Então, por que as Forças Armadas agora têm que resolver um problema que ele, como presidente, não conseguiu resolver? Ele, que estando mais de 30 anos lá no Congresso, não sabe como é que as coisas funcionam? Por que ele não chamou os líderes dos partidos
e negociou com esses líderes para ter o apoio no voto impresso e auditável? Não fez nada. Não era muito mais fácil resolver dessa forma do que perder lá no voto e aí causar todo esse problema? Agora querer que as Forças Armadas cata fuzil e vai resolver o problema que ele tinha que ter resolvido esse problema lá no Congresso e não fez, não soube negociar, não soube se articular. Então isso que os generais apresentaram. Mas não se pode culpar generais de traidores se não receberam a ordem. Uma coisa é se o presidente tivesse dado a ordem e os generais se negassem a cumprir. Agora, interessante, e nós precisamos ver o que diz o próprio artigo 142. Diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas, olha aí, com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Como que pode falar aqui que generais traíram Bolsonaro se está expresso no texto que são organizadas com base na hierarquia e na disciplina? Não existe a possibilidade de uma ordem ser dada pela autoridade suprema e os subordinados se negarem a cumprir. A ordem não foi dada, então não pode falar que os generais traíram o presidente. Se o Bolsonaro tivesse dado a ordem, eles poderiam até discordar da ordem, mas iam cumprir. É como nós vimos nesses dias todos aí, quantas ordens que foram dadas aos policiais federais, e quando chegava lá para eles lá o mandato, eles viam que aquilo era uma coisa absurda. Teve casos de policiais que invadiram casa de bolsonarista lá, de blogueiros. Eu vi, por exemplo, uma moça assim inofensiva, que tinha 2 filhas ou 2 filhos menores de idade e morava com a mãe, uma senhora. A polícia chegou lá com um puxa-força, arrebentando a porta, invadiu a casa dela. As crianças lá começaram a chorar de medo. Lógico que os policiais ficaram constrangidos. A própria pessoa falava isso, que os próprios policiais pediam desculpa por estar fazendo aquilo, mas que eles estavam cumprindo uma ordem, que eles receberam uma ordem e tinham que cumprir essa ordem. Agora, os policiais, quando via ali a família, aquela casa, coisa daquele jeito, eles iam pegar, voltar para trás e falar: não vamos fazer isso. Pô, lógico que essa pessoa aí é uma pessoa simples, não tem perigo algum, mas eles cumpriram a ordem. Quer dizer que só os militares que não cumprem ordem, só os militares que desobedecem a ordem superior. O resto, todo mundo obedece. O próprio Alan dos Santos contou que os policiais chegavam lá e falavam, pediam desculpa de estar fazendo aquilo, mas que eles estavam cumprindo ordens. Porque, conforme o próprio texto diz aqui, hierarquia e disciplina, ordem dada é ordem cumprida. Eu aprendi isso no Exército, aprendi isso quando fiz o tiro de guerra. Meu sargento me ensinou que ordem dada é ordem cumprida. Não existe questionamento de ordem superior. A ordem superior você cumpre. Então não pode de forma alguma falar que houve traição. A competência é do presidente e ele não fez. Ele não decretou. Ele não decretou porque ele ia ter que deixar a presidência. É por isso. Coitada dos apoiadores, das pessoas que ainda até estão lá. Olha o cacique Sererê, tá lá doente. As informações são que ele está com um problema sério de saúde. Por que ele ficou acreditando? Por que ele fez isso? Achando que Bolsonaro ia fazer alguma coisa. Não é as Forças Armadas. Todo mundo estava lá, Forças Armadas, salve o Brasil. Mas não eram as Forças Armadas que tinha a prerrogativa para salvar o Brasil. A prerrogativa era do presidente Jair Bolsonaro. Ele que tinha que emitir o decreto. Ele não emitiu o decreto. O pronunciamento do general Mourão
Muitas pessoas aí ficaram criticando, dizendo que o Mourão traiu o presidente, nas falas dele, o que ele falou. O general Mourão apenas falou a verdade. O que ele disse é a pura verdade. Ele disse que o silêncio do presidente é que provocou toda essa euforia, toda essa expectativa. E não é verdade. Se o presidente tivesse logo após ali a proclamação de Lula como vencedor, já admitisse, assumisse a derrota, ninguém teria ido para a porta dos quartéis. Ninguém teria, ou seja, ele não estaria preso. Os caminhoneiros não teriam sido multados aí em centenas e milhares de reais, porque todo mundo ia ver que não deu, perdeu. Mas como ele ficou em silêncio, ele instigou tudo isso. Foi isso como o general Mourão quis dizer ali no pronunciamento dele, que foi esse silêncio que causou ele, e foi mesmo. O Mourão falou o que de fato aconteceu. Agora, chamar Mourão de traidor, se algo que o general mostrou nesses 4 anos aí como vice do presidente Bolsonaro, é que ele é uma pessoa leal, que não é traidor. Lembra que comentei aqui no início do vídeo sobre aquela trama lá que houve para o impeachment do presidente Bolsonaro? Sabe por que não aconteceu o impeachment? Porque o Mourão não aceitou participar daquela trama. Porque para que se consumasse o impeachment era necessário apoio popular, não é? O apoio do Congresso, e era necessário o apoio do vice. Quando houve o impeachment do Collor, o Itamar Franco, que era o vice, apoiou o impeachment. Quando houve o impeachment da Dilma, o Michel Temer, que era o vice, apoiou o impeachment. E por que não aconteceu o impeachment do Bolsonaro? Porque o Mourão se recusou a fazer parte dessa trama. Então é injusto chamar Mourão de traidor. É injusto chamar Mourão de ter falado a verdade. Então é muito importante nós vemos isso, que Mourão, ele apenas reproduziu o fato, que foi o silêncio de Bolsonaro. Por isso que é muito importante, nesses momentos, refletirmos sobre as coisas. Nós como cristãos, nós como evangélicos, para nunca mais fazer isso, nunca mais acreditar na pessoa. Olha, o profeta Jeremias já escreveu lá em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todo mundo aí confiando em Bolsonaro, ó, que gente aí com profecia, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, ó, que Deus colocou o Bolsonaro. Olha aí agora, olha o que aconteceu. Então, nunca mais, né, ficar aí fazendo tudo isso. E o que é dolorido é ver a insensibilidade do presidente Bolsonaro. Olha, as pessoas ali passaram noites em vigília, jejuando, orando, enfrentando chuva, enfrentando o sol. E ele não está nem aí com essas pessoas. Não tem a mínima sensibilidade. Ah, eu não mandei ninguém lá fazer vigília. Eu não mandei ninguém lá ficar na chuva. As barracas lá foram atacadas por chuva, até raio caiu lá na barraca em Brasília. Ele não fez nenhum pronunciamento, não fez nenhum agradecimento. Em nenhum momento agradeceu aos brasileiros que foram na porta dos quartéis, aos brasileiros que se mobilizaram. Gente, vamos abrir o olho. Não é que aqui estamos querendo dividir a direita. Tem gente que fala isso, porque não pode falar, porque vai dividir a direita. Não é isso. Nós temos que abrir o olho e aprender com os erros. Para se falar de Deus, você tem que ser de Deus. Sabe? É que nem o apóstolo Paulo narrou aquele caso lá, daquelas pessoas que queriam expulsar demônio. E aí eles foram lá querer meter a besta lá, expulsar o demônio deu um couro neles, que eles ficaram nus na rua. Por quê? Se você não é de Deus, se você não é sincero, não queira se meter com Deus. Eu já vi vários pastores aí que se dizem aí que é de Deus e tudo, e que tomaram rasteira. Tomaram rasteira por quê? Porque eles se exaltavam como sendo de Deus, como sendo forte, que tem o Espírito Santo, não sei o quê, e uma coisa que sim, que pode isso, que aquilo. O diabo sabe muito bem quem é quem. O diabo sabe quem é de Deus e quem não é.
sabe? E o diabo é paciente, é calmo, porque não adianta agora, vou culpar o diabo, vou culpar aqueles que agiram em nome do diabo. Quem é do diabo, nós já sabemos que é do diabo. Então a gente já sabe que é o mal mesmo. O mal só está fazendo a sua parte, que é ser o mal. Agora, quem é de Deus tem que realmente ser de Deus. Quem é de Deus tem que ser 100% do Senhor. Não pode ser de Deus com outros interesses, com outras coisas, que Deus sonda mente e coração. Então isso que foi o grande mal que aconteceu, que sirva de exemplo agora, que nenhum pastor mais faça isso, se expor defendendo o homem. Maldito o homem que confia no homem. Não se pode fazer isso. Lógico que nós temos que escolher um lado, temos que avaliar qual que é o candidato que é melhor para o país, para o cristianismo, mas essa exposição, essa confiança, depois acontece isso. A pessoa em quem nós confiamos não reagiu da mesma forma, não foi a mesma repercussão. Olha aí, tem gente presa na cadeia, presa lá porque estava defendendo o país. Pessoas agora chegou uma conta milionária lá de uma multa que tomou porque acreditando no país, porque as pessoas pensavam que mesmo tendo sido multadas, mesmo tendo sido presas, a partir do momento que a lei e a ordem fosse restabelecida, primeira medida era o indulto, né? Primeira medida é o indulto, anulando todas as decisões, anulando todas as prisões, anulando todas as multas, mas não aconteceu o restabelecimento da lei e a ordem. E agora essas pessoas estão tudo lá sofrendo por ter acreditado em alguém que não as representou. É dolorido falar isso, mas é a verdade. Todos nós acreditamos em Bolsonaro, eu acreditei em Bolsonaro e estou decepcionado pela sua inércia. Estou decepcionado pelo seu silêncio. Estou decepcionado por não ter se solidarizado com essas pessoas que estão lá sofrendo agora. Pessoas que estão lá presas, pessoas que estão agora endividadas. Ele está lá nos Estados Unidos, está tranquilo, feliz, passeando, sorrindo, dando autógrafo. Lógico, está lá nos Estados Unidos, com aquele povo que está lá nos Estados Unidos. Eles não estão nem aí com o que está acontecendo aqui no Brasil, nenhum deles estão presos, nenhum deles estão com suas contas bloqueadas, nenhum deles estão com multas aí milionárias. Para eles estão lá felizes, são gente também que saíram do Brasil, que não tem mais nada com essa pátria, não tem amor por essa pátria, estão lá vivendo num outro lado do mundo, num outro país. Então Bolsonaro agora está lá com eles. E os coitados dos apoiadores, daqueles que foram mais fiéis, daqueles que foram radicais, porque o povo luta mesmo pela sua liberdade, pelo o poder, o povo acreditou nisso, estão tudo lá sofrendo, tudo lá agora passando necessidade, passando dificuldade. Olha, por isso que não brinque com Deus. Quando você fala uma coisa, você tem que realmente ser isso. Às vezes a gente vê esses cantores que é fazendo musiquinha, ainda que me tire tudo, ainda assim te louvarei, ainda que a figueira não floresça, não sei o quê, Senhor é meu Deus. O Senhor conhece o coração, sabe quem é materialista, quem que é avarento, quem que é isso, quem que é aquilo. Então quando a pessoa fala, tem que ser mesmo. Se o Bolsonaro disse Brasil acima de tudo, ele deveria ter valido isso. Tinha que ter colocado o Brasil acima de tudo. Ele colocou ele acima de tudo. Ele colocou ele ali no poder. Ele poderia sim ter acionado o artigo 142. Não teria acontecido convulsão, coisa nenhuma. Porque os próprios militares já iam dizer que Lula poderia disputar a eleição novamente e poderia ganhar. Para que ia ter aí briga? Uma coisa é se Lula não pudesse candidatar mais, se proibisse Lula de ser candidato, o povo ia até ficar feliz, até a própria esquerda ia entender que essa era a melhor opção. O que eles queriam era tirar Bolsonaro. E Bolsonaro teria saído do pleito. Com o artigo 142 ele não poderia mais se candidatar. Então não ia ter ninguém brigando contra nada. O que Bolsonaro quis era uma forma dele se manter no poder. Isso deixou de acontecer quando ele perdeu lá no Congresso. Quando no Congresso ele não conseguiu articular o voto impresso e auditável. Ali ele perdeu
Ali que ele deveria ter se imposto, ali que ele deveria ter articulado, ali que ele deveria ter negociado com os presidentes do partido e ter aprovado. Como ele não conseguiu ali, ele não tem direito de reclamar. Como disse numa postagem o próprio general Mourão, se você aceitou disputar o jogo na regra do jogo e você perde, você não pode reclamar do jogo, porque você sabia as regras e quis disputar. Então, nesse ponto, Bolsonaro errou e Mourão teve razão quando ele fez essa postagem. Que as regras dos jogos e os jogadores você sabia quem eram. E se você aceitou disputar, então você tem que se conformar com a derrota, o que Bolsonaro não fez. Então, o único culpado é Bolsonaro. Não tem que ficar culpando ninguém. Não pode culpar ninguém. Como eu digo, nas coisas erradas, nós não podemos culpar o diabo, porque o diabo não pode se materializar. O diabo só instiga, vai lá e faz isso, mas quem faz é a pessoa. Quer dizer que a pessoa vai lá, comete um crime, o culpado é o diabo? Não, o culpado é quem foi lá e cometeu o crime. A pessoa vai, bebe, enche a cara, se prostitui, faz todas as coisas erradas e vai culpar o diabo? Não, de forma alguma, o culpado é quem faz. O diabo faz a função dele, de mentir, de enganar, de fazer as coisas erradas. Agora, quem permite e quem faz é que é o culpado de tudo isso. Mas vamos aprender, vamos entender, separar as coisas, não é? O que é a política, o que é o cristianismo, e não misturar. A igreja de Jesus, ela é santa. E outra coisa, quem entrega a sua vida por Jesus, quem morre em função da obra de Deus, quantas pessoas que a história registra que foram mortas, que foram perseguidas, aprisionadas, encarceradas por defender Jesus Cristo. Uma causa ganha, porque essas pessoas hoje estão no céu. As pessoas hoje estão no paraíso, na glória eterna. Agora quem fica defendendo aí líder político, ainda corre o risco de morrer e nem para o céu ir. Né? Agora com Jesus não, a causa é sempre ganha. Então se tiver que dar vida, se tiver que sofrer, se tiver que passar fome, se tiver que passar necessidade, que seja pelo amor de Cristo, nunca por acreditar em homem, por acreditar em líder político, por acreditar em pessoas. Vamos sim se entregar a Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, confiar nele. Jesus prometeu para nós um novo céu e uma nova terra, e ele cumpre essa promessa. Ele já tem preparado um lugar para todos os pobres, os necessitados, os que mais precisam nesse mundo. Ele tem preparado sim um novo lugar, uma nova terra, onde não haverá mais corrupção, onde não haverá mais enganadores, onde não haverá mais fraudadores, onde não haverá mais injustiça social. Para esse Jesus nós confiamos. Nesse Jesus nós entregamos a nossa esperança e nós entregamos toda a nossa força. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido o conteúdo desse vídeo. Não fica pegando trecho e já ir tirando conclusões. Assista o vídeo inteiro, entenda o que eu quis aqui narrar para você, e que nós possamos entender que a nossa força, a nossa esperança é somente em Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, que nós sempre estamos postando assuntos, as notícias atuais e também mensagens e conteúdos para nossa edificação espiritual. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site, palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.